Assistimos aí alguns momentos aí da última sexta-feira santa aí do milênio, aqui em Catazaltos da Noruega. E daqui a alguns segundinhos é a adoração da cruz, a primeira cerimônia de adoração da cruz da Semana Santa, da sexta-feira da Paixão, a primeira do milênio, a primeira do século. Daqui a alguns segundinhos, a cerimônia aí, a liturgia da adoração da cruz. Paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos fariseus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás. O sumo sacerdote naquele ano foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Entrou o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertence também os outros discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram a fogueira e estava se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos 12 empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele?
Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse um malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Tu és o rei dos judeus? Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim, e o que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela qual eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte um rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e um manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me responde. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação para a Páscoa.
Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Eis crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver no letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele diz. Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus ouvira sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disse Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, e disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e o tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um deles, depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu um lado com a lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso é a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes, ido de noite, encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus
e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo eleito, temos a graça de poder participar da salvação que o nosso Deus, com sua morte, quis nos trazer. Mas não um Deus que simplesmente ficou parado na situação de morte, mas um Deus que quis provar que o amor não tem limites e que, com sua morte, Ele poderia nos trazer a vida plena, a ressurreição. A mensagem que fica para nós da morte de Jesus é que o Deus não é destruído e que o amor também nunca é destruído, apesar das forças que atuam contra ele. Mas que o nosso Deus soube, acima de tudo, fazer-se como nós, exceto no pecado, para poder retirar as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão. Eu não julgo para não ser julgado. Perdoando é que serei perdoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, a paz e a bênção de Deus, nosso Pai, que em seu infinito amor por nós, nos deu Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo, que a todos nós reúne neste dia para celebrar a morte e a vitória de Cristo, estejam convosco. Durante a vida pública, Jesus havia repetido diversas vezes: amai o próximo como a vós mesmos. O amor ao próximo é a prova do vosso amor a Deus. E acrescentava: não pode haver maior prova de amor do que dar a vida por seus discípulos. Ainda insistia: dou-vos o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nas horas sangrentas e dolorosas que vieram a seguir, Jesus também deu aos discípulos provas do amor sem limites, ensinando-lhes quando deveriam amar-se reciprocamente. Reconheça o mundo que sois meus discípulos pelo amor que tiverdes uns para com os outros. Chega o momento do Mestre Divino pôr em prática os seus ensinamentos sobre a caridade fraterna. Já tinha estigmatizado certos fariseus dizendo: escutai-lhes a doutrina, mas não imitai as suas obras. No entanto, falando de si mesmo
afirmara ousadamente: eu vos dei o exemplo, para que assim como fiz, façais vós também. Jesus entrega-se totalmente, abraçando com liberdade, consciência a paixão. Entrega-se na Eucaristia, fazendo-se nosso alimento, nosso fortalecimento diante das dificuldades. Entrega-se em corpo e sangue no altar da caridade. Entrega-se também no altar da cruz. Em toda a sua vida, especialmente nos últimos anos, o Divino Redentor não fez senão benefícios à humanidade. Era a caridade personificada. Fazer bem aos homens, em geral, paga-se bem caro por isso. Quantas vezes o bem que fazemos não se converte para nós em motivo de grandes mágoas? Quanto mais se faz o bem ao próximo, quanto mais tem que se sofrer. Eis porque Jesus, o sumo bem, recebe em troca do seu amor o mais cruel dos martírios no corpo e na alma. Eis porque essa cena se levanta ante nossos olhos. Para a cruz, olhai, irmãos. Lá está a vítima do amor. Lá pende a caridade personificada. O Deus encarnado, que não obstante a tantos padecimentos, quis nos salvar. Assim Deus amou os homens, para fazer que cada pessoa tornasse a saborear os eflúvios suaves do divino amor. Não hesitou o Onipotente em enviar seu Filho único, para que pudéssemos remir, pagando com sua preciosíssima vida o preço do nosso resgate. Assim Deus amou os homens. E ainda ousamos nós a nos queixar dos mínimos padecimentos, das provas de amor que nosso Deus nos exige. Nada que nos seja impossível. De certo, sofremos quando não somos elogiados, reconhecidos pelo trabalho que exercemos. E é justo que nos cause desânimo quando, em recompensa do bem que fazemos, recebamos ingratidões, desprezo e perseguições. Quem sabe se não está sofrendo agora, precisamente, alma cristã, pelo bem que tens feito ao próximo. E se não pensas até, esmorecida, cansada pela dureza da ingratidão de alguém, em suspender a tua benéfica atividade. Dirige um novo olhar a Jesus agonizante na cruz e responde em seguida: que prêmio recebeu ele por todos os trabalhos que a caridade lhe inspirou. Não esquecer jamais que salvar, e sobretudo salvar almas, é o mesmo que sacrificar, lutar contra os perigos e detecções, cansar-se para alcançar o bem das almas. Jesus faz a oferta de sua vida no altar da cruz para salvar-nos, a nós, que somos náufragos no mar do mundo, para arrancar-nos do poder da morte e levar-nos para o céu. Alma cristã, alma de apóstolo que sofres e desanimas, lembra-te disso. Foi graças aos horrores da noite do Getsemane, ao suplício da cruz, que a alvorada da ressurreição se difundiu, que a humanidade se purificou nessa luz e pôde entoar o seu aleluia. Passar-se-á o mesmo conosco,
se unirmos nossos sofrimentos ao de Cristo no transporte de caridade fraterna. Contempla, irmão, novamente o quadro ante teus olhos. Vê que o Cristo sofredor não está abandonado ao extremo. Seu grito, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Não ficou sem resposta. Seu pai não lhe desamparou, mas deixou que a seu lado, estática em sua agonia, permanecesse aquela que mais lhe amou no mundo. Aprove ao Senhor Eterno moldar a alma da Virgem Imaculada com tamanha fé, tamanha grandeza de espírito, que lhe confiou o seu maior tesouro na encarnação e no sofrimento. Lá está no Calvário, sem medo, profundamente arrasada em sua dor, mas não desesperada, não desesperançosa no cumprimento das promessas do Altíssimo. Encontrara-se com seu filho sobre a cruz na Rua da Amargura, lembrando nostálgica seu encontro no templo. Emocionara-se quando vira partir seu filho, a fim de que ele pudesse anunciar o Evangelho. Não contém as lágrimas quando se separa novamente dele pela altura da cruz. Alma cristã, são nos momentos que precedem e acontece a separação que os corações que se amam melhor avaliam a alegria de terem vivido juntos. Nesse momento, Redentor e corredentora se olham pela última vez, contemplam-se um ao outro. Embora separados, os dois corações vibram uníssonos, num só timbre, num só afeto. Os sentimentos de um repercutem os sentimentos do outro. A resignação de Jesus nomeia: se tua voluntas, não a minha, mas a vossa vontade, ó Pai, se reproduz na alma de Maria. Et angela Domini, fiat mihi secundo verbum tu. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É pelos pecadores que somos nós que Jesus e Maria padecem. Deus amou os homens. Quis que seu Filho se fizesse obediente para nos salvar. Quis que ele fosse vítima de nossos pecados. Quis ser injustamente julgado e condenado, e mesmo podendo mandar 12 legiões de anjos, quis beber até as fezes o cálice da amargura. Crucificado entre dois ladrões, desvalorizado e destituído de sua dignidade. No entanto, não faz o mesmo com seus companheiros de infortúnio. Para o ladrão Dimas, o resgate de sua dignidade. Estarás hoje mesmo comigo no paraíso. Homem feliz, roubou o céu no último instante. Oxalá fôssemos como ele, mas preferimos seguir a atitude do mau ladrão, de Esdras, que não soube ver que a divindade do Cristo não estava nas grandiosas e fantásticas obras, mas na simplicidade e no serviço. Seguimos esse tão triste exemplo porque não sabemos ainda que a característica principal do discípulo de Cristo não está nos grandes feitos, não está no poderio dominador, mas no serviço, principalmente aos mais pobres. Sabei que os chefes das nações as dominam e que os grandes as tiranizam. Mas entre vós não vai ser assim. Aquele que quiser ser o maior deve ser o menor.
quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. O respeito humano que dizemos existir não nos deixa aptos para servir.